Bom dia, queridos alunos. Vamos iniciar aí nossa semana 4 do Plano de Ensino Tutorado, PET 5. E essa semana nós vamos estudar como tema diversidade de saber, vendo um pouco mais o que significa ser o homem contemporâneo, né? É claro que o texto ele traz uma reflexão até mesmo contraditória sobre a escola de Frankfurt, fazendo uma crítica severa à escola de Frankfurt, mas aí apresentando aqui essa escola é muito importante, é uma corrente filosófica muito importante do século XX. Então ela iniciou aí os seus estudos junto a um grupo de um Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Então teve vários membros que se destacaram nessa escola, aqui eu coloquei vários membros, e um deles, que é da segunda geração, muito importante, que está vivo até hoje, é o Habermas. Então a escola ela tem, sua produção foi conhecida como teoria crítica da sociedade, porque ela tenta fazer uma crítica principalmente da razão iluminista, que se a gente for perceber, ela teve ajudou na ascensão da burguesia lá na Revolução Francesa, foi muito importante para essa separação entre Estado, Igreja, monarquia também, que o sistema monárquico que oprimiu muito o povo já estava bem decadente. Então é uma evolução, uma revolução muito grande para a constituição da sociedade civil mesmo. Só que a razão iluminista e depois com todo esse enfoque no individual, no homem, no sistema capitalista, nós tivemos aí as consequências muito graves de tudo isso, das guerras que aconteceram, principalmente no século XX, né? Então essa escola ela é fruto desse contexto histórico em que há uma desigualdade muito grande socialmente falando, né? As relações entre sociedade e o povo, entre governantes e o povo, de uma forma muito difusa e complexa também, muitas vezes de exploração, de massificação. Então eles procuram fazer toda uma reflexão do que realmente a razão iluminista, né, fazendo distinções aí. Nós temos que ver, o texto ele faz críticas sobre a razão, sobre esses filósofos que criticam a razão, mas não é desconsiderar todo tipo de razão, né? O autor aqui parece que ele tem uma visão contra a escola de Frankfurt, e a escola de Frankfurt ela foi muito importante. Talvez tenha muitos têm atualmente, principalmente os mais conservadores, têm essa visão muito contrária à escola de Frankfurt, porque ela teve como sua base, né, teórica, tanto a teoria freudiana, como influências de Hegel, de Kant e de Max Weber, mas também principalmente da teoria marxista. Então, para analisar a sociedade a partir dos meios de produção, mas assim, eles investigaram vários outros campos dessa relação aí da razão, principalmente com a economia, psicologia, história, antropologia, né? Um dos grandes críticos que talvez assim são bem ferrenhos nesse sentido é o Adorno e o Horkheim. Por quê? Porque eles fazem crítica realmente a sociedade massa, a razão instrumental, né, principalmente, mostrando que há toda uma indústria cultural que faz com que as pessoas tenham um comportamento mais homogêneo, né, iguais, massificando as pessoas mesmo, tanto usando a rádio, cinema, todos os meios, né. Mas
a forma de criticar foi muito ferrenha, que até o Habermas, que é o da segunda geração. Então, quando a gente fala frankfurtianos, é muito complicado dizer, porque são vários filósofos, mesmo que eles tenham algumas ideias em comuns, mas o próprio Habermas, aí que eu vejo essa contradição aqui no texto, que o próprio Habermas mesmo, ele fez crítica à própria escola, nesse sentido de ser muito duro nesse contexto em relação à razão iluminista, que ela é importante também para dentro do contexto aí da vida, do projeto da modernidade, que ainda não foi cumprida de certa forma, né? Então ele vai criar um outro conceito diferente para a razão, que é importante, a razão comunicativa, né? Uma razão mais dialógica, em que brota do diálogo, da argumentação mesmo entre agentes interessados numa determinada situação, né? Então, para que a verdade não possa ser alcançada como algo assim absoluto, né? Mas algo que vai realmente buscando, sendo construído constantemente a cada relação, né? De busca para um melhor consenso que seja o bom para cada um e para toda a sociedade, né? Isso é importante para a gente perceber. Então, para fazer uma crítica à escola de Frankfurt, a gente tem que entender o contexto mesmo da época, para não sermos anacrônicos, né? É muito complicado nesse sentido quando a gente vai criticar. Vou fazer uma crítica. Platão, ele totalmente contribuiu de forma muito negativa para a cultura ocidental. Hegel foi muito idealista e não contribuiu muito para a sociedade em âmbitos materiais. Então é muito complicado fazer isso. Nós temos que entender o contexto da época, né? Saber o que acontece, igual hoje a gente experimenta aí constantemente fake news, né? Nós estamos aí, sabemos o mal que elas fazem na sociedade, e de repente daqui 100 anos que fake news talvez vai ser coisa superada, nunca vai deixar de existir, como nunca deixou de existir. Mas alguém daqui 100 anos dizer que fake news, não sei para que aquele povo foi criticar fake news, que é uma coisa tão irrisória e tal. Então, assim, a pessoa de outra época, ela tem que tomar cuidado, né? Ela tem que entender mesmo. Então, no texto aqui, o autor aqui, o professor do texto, ele destrincha aqui, faz um recorte lá do livro, aqui no início, né? No início aqui ele faz um recorte lá do livro Filosofano, da Maria Lúcia. Eu tenho até esse livro aqui. E faz um recorte lá do nada e de repente começa a destrinchar esse recorte e coloca a Ayn Rand, que é uma filósofa aí que trata do objetivismo, para fazer contraposição aos frankfurtianos, que, igual eu disse, falar de frankfurtianos, você tem que entender o que é comum entre eles. Eles têm uma base muito sólida e que contribui muito para entender. A partir do estudo que a gente faz dos frankfurtianos, a gente vai entender melhor o que significa realmente todo o projeto dessa razão iluminista e as consequências negativas deles, né? E realmente o que vai acontecer nessa sociedade, usando essa razão instrumental, nessa sociedade de massa, né? Todo esse controle que existe, que a gente não pode negar. Mas é claro que há alternativas e busca, principalmente que Habermas vai criar, né? E que vai contribuir realmente para uma sociedade melhor, né? Então, isso é interessante, esses pontos e contrapontos, né? Eu vejo que a argumentação aqui do texto, ela não é muito consistente, porque ela vai dando tiro para todos os lados e não ajuda muito a você entender, a não ser fazer a ideia de que a escola de Frankfurt não merece muito
merece muito enfoque, né? A crítica à ciência que faz aqui, que coloca no colo dos frankfurtianos, que eles fazem essa crítica, a razão, a ciência, de repente coloca tudo no mesmo balaio, né? Mas só que a gente tem que perceber que as coisas não são separadas. Então, igual a pandemia, agora a gente está percebendo muito discurso, né? De que a ciência, então fica colocando a ciência como neutra, como esquece que as coisas não são separadas dentro da sociedade. O vírus, ele é natural ou ele é político? Muita gente, 99% das pessoas vão dizer que é natural, mas se a gente perceber, o vírus por si só, ele não se propaga a não ser nas relações que nós temos. E relações que são políticas, né? De relações, de poder, de sociedade. Se ele é igual, ele é natural, ele atinge a todos, por que é que a camada mais pobre da sociedade está atingida pelo vírus, né? Então a gente tem que ter essa lucidez de entender que não dá para separar razão, emoção, não dá para separar ciência, política, economia. Isso tudo nós temos interligado na sociedade, e um instrumento, seja religioso, seja qualquer ferramenta que a gente tem de dimensão de relação, ele pode contribuir sim para tanto para o bem como para o mal. Não é simplesmente depender das pessoas, depende sim das concepções epistemológicas que são mais hegemônicas na sociedade, né? Mas serve como reflexão, como ponto de pensar aí, de estudar. É importante ler o texto com atenção e estudar sobre a escola de Frankfurt, para vocês verem as diferenças, aquilo que contribui. Nós temos duas questões muito simples, muito objetivas, mas que ajudam a entender um pouco mais o que é o ser humano aí na contemporaneidade, né? Vão ter filósofos que vão criticar, vão fazer... Sempre há filósofos que vão ajudar nesse processo de amadurecimento. E tem os pós-modernos, que nós temos aí desde Foucault, Derrida, Deleuze, que vão refletir sobre a condição nossa mesmo de superação dessa razão moderna e de uma busca hoje da linguagem, dos elementos culturais que nos constituem mais como seres humanos, né? Então nós temos aí a primeira questão, que mostra aí nossa distinção entre homens e animais, o que é ser humano, né? O que é a condição humana. E a segunda, atividade do filósofo, o que significa a atividade do filósofo, né? Então eu dei alguns apontamentos aqui, muitas das vezes introdutórios, porque nosso tempo de poder entender um pouco mais, ele é rapidinho mesmo, para que o próprio estudante seja um pesquisador e possa não defender uma ideia ou a do texto que vá contra a escola de Frankfurt, que eu vejo tem muito embasamento consistente, vai dando tiro para todo lado aqui, e a escola de Frankfurt que você possa pesquisar e entender um pouco melhor. Então fica a critério do aluno para poder entender e buscar essa dinâmica. Então, bons estudos, boa pesquisa. Essa aula fica realmente de provocação para vocês, para não verem se o texto que defende a ideia ou se é a escola de Frankfurt, que eu estou expondo aqui como uma corrente filosófica muito importante do século XX, para a gente entender aí o homem contemporâneo. Aí fica a critério do aluno buscar e pesquisar, né? Claro que na internet, quando a gente pesquisa, a gente tem que saber quem escreve, quem fala,
se ele é contra ou a favor, para a gente ir filtrando. Nesse momento vai muito da pessoa mesmo ter esse senso de pesquisador para entender a diversidade de pensamento. Então, bons estudos, boas aulas e até a nossa próxima aula.